Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Quero convidar os irmãos que nós possamos abrir as nossas Bíblias. Hebreus, capítulo 2. Hebreus. A carta de Hebreus tem a missão de apresentar a supremacia de Cristo como rei, como sacerdote e como filho de Deus. A palavra-chave de Hebreus é superior, se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, o verso 17 e o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Continua a falar aos nossos corações. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Quantas tentações nós não passamos durante um dia, se nós pudéssemos enumerá-las? Algumas a gente consegue vencer fácil. Outras é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado. O texto que nós lemos aqui nos apresenta Jesus e que ele se tornou semelhante a nós. Ele experimentou toda a aflição que você passa, toda a aflição que eu passo, Jesus experimentou. Toda forma de tentação que você enfrenta, Jesus também enfrentou. E isso era necessário, porque isso tornou Jesus e apresentou em Jesus compaixão e misericórdia. Quando você abre Mateus capítulo 14, verso 14, quando Jesus vê uma numerosa multidão, o texto diz que Jesus sentiu-se movido de grande compaixão. E ao sentir grande compaixão pelo povo, Jesus curou os doentes. Outro momento você vai ver Jesus, quando vê pessoas entristecidas, chorando, como Marta, e ele também se comove e chora. Jesus experimenta todas as aflições que nós experimentamos. Então, quando nós pensamos sobre o sofrimento humano, Jesus é o Deus que sabe, de forma experimental, o seu sofrimento, a sua perda, a sua luta, a sua limitação e a sua dificuldade. É claro, nós sabemos que no final da vida de Jesus, em todos os momentos, quanto à tentação e aos sofrimentos, ele venceu todas. E vencendo toda essa luta, toda essa tentação, ele o faz e ele pode agora nos socorrer. Ele pode agora nos atender, ele pode agora estender as suas mãos e nos abençoar. Mas para que o Senhor possa fazê-lo, nós precisamos tomar algumas atitudes. Algumas pessoas pensam assim: bom, se Jesus vê que eu estou sofrendo, se Jesus vê que eu estou sendo tentado, por que Ele não me livra? Por que eu tenho que ficar pedindo? Porque Jesus morreu na cruz por nós, porque Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter uma relação de pai e filho. Ele quer que nós possamos estar diante dEle e abrir o nosso coração. Para isso, é necessário que nós possamos entender de uma coisa: quando nós somos afligidos pelas tentações, Jesus não nos acusa. Lembra da mulher adúltera? Depois que todo mundo queria dar uma pedrada nela, e depois, quando Jesus fala: se alguém aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra, todo mundo vai embora. E Jesus pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? Eles foram embora, ninguém me acusou. E Jesus vai dizer: eu também não te acuso.
Porque Jesus não veio julgar, Jesus não veio acusar, Jesus veio salvar. Jesus veio dar vida. E aqui, quando nós olhamos o texto, nós aprendemos algumas coisas muito importantes que nós precisamos tomar, algumas atitudes que nós precisamos tomar para que o Senhor possa nos socorrer. A primeira dela é abrir o coração e contar sinceramente para Deus tudo que está no seu coração. Tudo. Sem reservas. Se tem algum pecado oculto que nem você sabe, a Bíblia diz que nós devemos pedir a Deus que nos mostre o nosso pecado oculto para que nós possamos apresentar a Ele. E pedir que Ele possa nos ajudar. E Ele tem prazer, isso é relacionamento. Isso é relação, isso é comunhão, é você se debruçar diante do Senhor, se dobrar diante do Senhor e pedir, Senhor, me abençoa. A minha vida é assim, 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 assado. Eu lembro que uma vez um primo meu, ele morava num lugar muito simples, uma casa muito simples lá em Mauá, e muito úmido, né, e dava muito mofo. E as filhas, tem três filhas pequenininhas, já estão moças, mas na época elas eram muito pequenininhas. E ele chegou um dia de madrugada em casa, viu a esposa dele dormindo, e viu toda aqui, choveu e estava tudo muito molhado. Ele falava, Senhor, olha a casa que eu moro. Será que é assim que o Senhor quer que eu moro? Ele falou assim, olha minhas filhas lindas, ele tem filhas gêmeas, olha minhas filhas lindas que o Senhor me deu, olha a minha esposa linda que o Senhor me deu, que está aqui dormindo. Se o Senhor falar para mim que é para me ficar aqui, eu vou ficar. Mas eu só quero que o Senhor põe paz no meu coração. Eu achei interessante a oração dele. E Deus contemplou ele com o tempo, ele conseguiu comprar um apartamentinho lá em Mauá, mora numa casinha melhor, tal, está bem melhor hoje. E Deus quer isso de nós, quer que a gente converse com Ele, como nós conversamos um com o outro. E não chegamos diante dele, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, toda uma liturgia, não precisa disso. O Senhor quer que nós possamos abrir os nossos corações de forma que nós possamos nos quebrantar diante dele. Salmo 51, 17 diz que a um espírito quebrantado, a um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. A segunda decisão que nós temos que tomar é pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Pois Jesus se tornou o sacrifício perfeito. E nesse sacrifício perfeito, Ele pode nos tornar justos diante de Deus. Mas é preciso reconhecer os nossos pecados e confessá-los, um a um. Não é pecar no varejo, como diz o pastor Neto, e pedir perdão no atacado, mas pontuar cada situação, cada momento que nós temos errado, que nós temos falhado com Deus e pedir perdão. Alguns pecados Deus vai limpar, outros pecados Deus vai perdoar, mas algumas coisas vai ficar, sabe aquele calcanhar de Aquiles, aquele espinho, aquele espeto que fica ali, ó, eu estou aqui, e talvez nunca saia da sua vida, mas você precisa suprimir ele, apagar ele com oração, com comunhão com Deus, com santificação. Ele está ali. Se você der brecha, ele vai te derrubar. Mas você tem que tomar cuidado e pedir a Deus que Deus limpe seu coração a cada dia. E aqui, nessa situação, nós precisamos entender que Jesus nos fala, que Deus nos fala em 1 João 2,12, que, filhinho, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. E 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos que aprender, irmãos, a tomar posse dessas coisas, dessas promessas de Deus, e viver elas na nossa vida. Ter a consciência de que nós vivemos uma batalha espiritual. Primeiro, lutamos contra a cobiça do nosso próprio coração. E lutamos contra um inimigo que potencializa essa fraqueza nossa, querendo nos derrubar. E não só, quando nós erramos, ele vai dizer, o Senhor nunca vai te perdoar.
porque você vai errar novamente. Então ele cumpre o seu papel de mentiroso, de acusador. Jesus cumpre o seu papel de advogado. E nós temos que cumprir o nosso papel de consciência da nossa fraqueza, limitação e dependência total de Deus. Não é verdade? Mas em terceiro e último lugar, nós aprendemos uma outra atitude que nós temos que ter. Continue lutando contra o pecado. Não é fácil. Não é fácil lutar. Não é fácil lutar contra os desejos do nosso coração, mas nós temos que fazê-lo. Nós precisamos nos empenhar para que possamos ter a consciência, não estamos só. Não estamos sozinhos. Senhor Jesus está conosco, nos fortalecendo. Mas diante disso, nós não podemos também achar que nós estamos numa posição privilegiada, no sentido de que podemos vencer qualquer luta. Não é verdade. Precisamos encarar a nossa limitação, saber que o Senhor nos abençoa, mas também não nos colocarmos em situações em que podemos pecar, em que podemos ser tentados, vamos fugir. Lembra de José? Fugiu pelado, mas fugiu. Né? Fugiu. Não quis nem saber. Correu da mulher de Potifar. Mas é exatamente isso que tem que fazer. Se precisar correr, e o texto vai dizer para nós algo muito interessante, é que nós precisamos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, 13, diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, uma saída. Ele não vai providenciar um enfrentamento com o pecado ou com a tentação. Ele vai providenciar um escape. Significa quando você for tentado, fuja, saia de perto. Nós só podemos vencer o nosso coração, a nossa cobiça, e só podemos vencer o tentador aos pés de Jesus, olhando para Jesus, largando as coisas deste mundo, focando em Jesus e pedindo, Senhor, me abençoe, Senhor, me dá força, me ajuda aqui. Sabe aquela hora que você tem vontade de explodir, soltar um palavrão? Ou se alguém fecha, você sai correndo de carro atrás dele, querendo dar um troco? Conta até 10. Pede misericórdia ao Senhor, para que você não peque. Se nós pudéssemos agirmos nesse sentido, nossa vida se tornará mais amena. E o texto vai continuar, de 1 Coríntios 10, 13, diz, mas quando forem tentados, eles providenciarão escape para que o possam suportar. E aqui nós precisamos aprender também que diante de tudo isso que nós vamos tomar, fazer, a atitude que nós temos que fazer, é lembrar também de Efésios 6, a partir do verso 10, que é usar a armadura de Deus, que é usar tudo aquilo que Deus dispõe para que nós possamos ter uma vida abençoada e uma vida santa. Isso falando assim parece que é muito simples, mas é muito complicado. Né? Não ouvir a voz do nosso coração não é fácil, mas é necessário. E aí é necessário usar a consciência, não o sentimento, mas usar a razão, sabendo o que eu tenho que fazer, sabendo a atitude que eu tenho que tomar para que minha vida seja uma vida abençoada. Santificação, vencer o inimigo, vencer o nosso próprio coração, está aqui, muito mais que aqui. É razão, é consciência. Eu sei a atitude que eu tenho que tomar e eu vou tomar porque eu sei que Deus vai me abençoar. Amém? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra no nosso coração e nós possamos ser edificados pelo Senhor através das nossas atitudes. Que Deus, na sua preciosa graça, nos abençoe. Amém.